Hoje falaremos sobre as minhas leituras de outubro. Vamos lá. Sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe, você gosta de livro, leitura, literatura, considere inscrever aqui no canal. E hoje é mais um vídeo de retrospectiva de leitura, o que eu li em outubro. A gente está hoje em novembro e eu vou falar o que eu li no mês anterior. Então, na minha TBR do mês anterior, eu tinha posto para ler Duna, eu tinha posto para ler Rainha Exilada, A Torre da Andorinha e o Sombras Eternas. Duna é aquele livro que todo mundo conhece, inclusive é sempre o mais vendido na Amazon em ficção científica. E eu peguei para ler e eu falei, é agora que vai. Só que aí eu li algumas páginas e falei, não vai ser agora que vai. Porque a gente está chegando no final do mês, eu tenho várias séries para terminar. E eu comecei a ver que é um livro denso, é um livro com uma trama complexa. Então eu acabei optando em não lê-lo esse mês. Então eu falei, pô, é uma ficção científica, eu quero ler uma ficção científica para compensar. Então eu peguei um livro do Brandon Sanderson chamado Skyward Conquiste as Estrelas. E eu estava bastante ansioso para ler esse livro porque eu li a trilogia Mistborn do Brandon Sanderson e achei sensacional. É uma trilogia super bem escrita, com uma trama super envolvente e uma coisa bem diferente da fantasia que eu estava habituado a ler. Então eu peguei outro livro do Brandon Sanderson, que é o Skyward Conquiste as Estrelas, que é uma ficção científica. Aqui se passa num futuro bem distante, onde que a gente esgotou os recursos naturais da Terra, provavelmente, e os humanos foram tentar descobrir um novo local para se viver. E aí o livro começa em um novo mundo onde os humanos sobrevivem não soterrados, eles vivem internamente nesse mundo, onde os humanos vivem internamente nesses mundos. Então tem cavernas e tem túneis abaixo da superfície, porque a superfície ela é atacada por uns alienígenas chamados Krells, que eles atacam os humanos ali tentando disseminar a população. E existe uma categoria de humanos que são os pilotos, o povo que sai usando os jatos deles à caça desses Krells. Então é meio que essa batalha assim super entre os humanos e os alienígenas. E aí a história é contada a partir do ponto de vista dessa menina chamada Spensa. Spensa é uma filha de um piloto que logo na introdução ele é taxado como covarde e é morto pelos pilotos. E aí a história começa com a Spensa lidando com esse preconceito e ela sempre amou ver o pai pilotando, ela sempre quis pilotar e falou, não, você pilota também, e batalhar contra esses Krells. E aí a gente acompanha a jornada da Spensa para se tornar uma pilota também. A gente vê como que ela consegue se destacar da equipe dela, ela consegue combater o preconceito que tem em cima dela por causa do pai. E é um livro muito bem escrito, é um pacing muito mais rápido do que o Mistborn, porque o Mistborn são vários personagens, é uma trama muito mais complexa. Aqui a gente acompanha apenas a Spensa. Eu venho de Mistborn, que é uma coisa mais cabeça, e a gente acompanhando uma menina de 16 anos se desenvolvendo, acaba sendo... No começo eu fiquei um pouco... Puta, não é a mesma coisa que Mistborn. Mas aí o arco dela, o desenvolvimento dela na história é muito interessante. Eu comecei a me apegar bastante ao personagem e eu gostei muito. Então o primeiro livro que eu li foi Brandon Sanderson, Skyward Conquiste as Estrelas. Aí eu já errei a PTBR, né? Aí pra compensar, eu finalmente peguei a Rainha Exilada. Rainha Exilada é o segundo livro da série Os Sete Reinos, escrita por Cinda Williams Chima. E o primeiro livro, O Rei Demônio, conta a história de Raíssa Ana Mariana e Hans Alisson. Eles são dois polos ali da classe social, né? Então ela é a princesa herdeira. A princesa herdeira é a primeira filha da rainha, é que vai subir ao trono. Então ela tem ali atividades para ser preparada para subir ao trono. Ela tem que ir em eventos, ela tem que estar disposta a fazer coisas que só a princesa herdeira precisa, porque ela tem que estar preparada para subir
ao trono. E o pai dela, ele não é o rei ali, né? O casamento da mãe dela foi um casamento meio político com uma pro reino ali tá em boas vistas de uma outra parte do reino, que é uma parte mais em contato com a natureza, é uma parte mais de guerreiros. E o pai dela é um desses guerreiros fodões que a mãe casou. Então chegou um momento, quando ela tinha uns 13 anos, o pai levou ela para passar 3 anos lá, ou 2 anos, se não me engano, para ela se desenvolver nessa arte também, não só da nobreza, né, da corte, mas uma coisa mais tá mais perto do mundo, ter uma conexão maior com a natureza e com eventualmente ali arte de guerra. E esse é um polo. E o outro polo é o Hans Alister, que é um moleque de rua, que é um menino que era chefe de gangue de rua, só que aí ele começa a se contornar a situação, começa a querer fazer o bem para proteger a mãe e a irmã, só que eventualmente o passado volta e tenta pegar ele. Então é mais ou menos, então é essa a trama do começo dos Sete Reinos. E o primeiro livro é meio que ele se lidando com a situação. O Hans tem um conflito com um menino que é da corte que é um mago, que ele é da corte da Raíza, e eles não têm muito contato, apesar de eles terem se encontrado no livro, eles não têm muito contato em si. Esse é o Rei Demônio. A Rainha Exilada já é um passo à frente. Como o primeiro livro era uma coisa mais entendendo a classe social e o contexto e o reino ali de Fels, que é o reino que se passa, a Rainha Exilada, por que ela é exilada? Porque no final do primeiro livro ela foge, porque tramaram pra ela uma coisa lá, eu não vou falar o que é pra não dar spoiler, e aí no primeiro livro ela acaba saindo dessa corte, fugindo pra um lugar que ela pretende ter conhecimentos adicionais que ela não teria lá. E o Hans, no final do primeiro livro, está sendo procurado e tal, e ele também foge, indo para eles vão para lugares muito perto um do outro, seguiram caminhos totalmente diferentes, mas eles vão para um lugar muito perto e o Hans vai para aprender alguma coisa, e eu não vou falar o que é, e a Raiz é para aprender uma outra coisa, e eventualmente eles acabam se encontrando lá também. Então, os Sete Reinos, ele tem um mapão aqui. O primeiro livro ficou muito aqui em cima, que é Fels. Aqui agora já começou a andar mais pelo mapa e a gente começa a entender para onde cada um está indo, e é muito interessante. Eu vi várias resenhas falando que como eles vão para esses lugares para aprender coisa, né? É meio que uma escola, uma instituição. Eu vi resenha de gente falando que é meio que um Harry Potter mais adulto, assim. Eu acho interessante o paralelo que faz. Então, o segundo livro que eu li foi A Rainha Exilada, escrito por Cinda Williams Chima. Depois eu ia ler A Torre da Andorinha. Então, A Torre da Andorinha é um livro da série do The Witcher que eu acabei não pegando, porque só faltam 2 livros para eu acabar, que é A Torre da Andorinha e A Senhora do Lago. E eu vou começar a ler A Torre da Andorinha em novembro, e aí no final, A Senhora do Lago eu termino em dezembro e eu termino a série do The Witcher. Então eu peguei um livro que eu comprei, que eu fiz um unboxing recentemente também, de unboxing distópico, que lançou um livro de distopia, e eu peguei O Ceifador, escrito por Neil Shusterman. E eu peguei esse livro principalmente porque ficam falando direto aqui no canal, né? Tipo, Felipe, esse livro é a sua cara. Eu falei, vamos ver se é mesmo a minha cara. E eu acabei pegando O Ceifador. A Isa, a minha esposa, né, que tem o canal do Resenha, também adora esse livro, adora falar para eu ler, e eu acabei falando, beleza, vai ser agora mesmo. E o Ceifador realmente é um livro muito bem escrito. Ele conta a história de Rowan e de Citra, que eles são convocados para serem aprendizes de ceifadores. Ceifadores são pessoas que são responsáveis por diminuir a superpopulação, né? Então, porque aqui é um futuro não tão distante assim da nossa realidade hoje. Eles desenvolveram uma tecnologia que consegue entender e organizar a sociedade, e tem essa organização chamada Ceifadores, que são pessoas encarregadas em matar pessoas, porque chegou um momento ali que não existe mais morte, porque essa tecnologia que eles desenvolveram é tão foda que todo mundo que tem alguma coisa crônica eles conseguem curar. Então a única coisa que dá pra
A única forma de morrer é por fogo ou pelos os ceifadores, que são as pessoas que vão lá para matar. E aí a gente acompanha Rowan e a Citra, que são os dois personagens principais que foram convocados pelo Faraday, que é um ceifador, para ser aprendizes, para eventualmente eles virarem ali um ceifador. Só que acaba tendo um conflito ali falando que só um deles vai poder ser um ceifador. Então acaba meio que essa disputa. Eles acabam entrando nessa organização, eles acabam tendo conflitos porque eles não querem matar pessoas, eles não querem ser ceifadores, né? E justamente essa é uma característica que o ceifador busca neles. Então a gente acompanha a história e a evolução desses dois personagens durante essa história. Então o terceiro livro foi O Ceifador, escrito por Neil Shusterman, que foi muito legal. Inclusive eu já tenho A Nuvem aqui para ler em seguida. E o quarto livro que eu li, que foi justamente, estava na minha TBR, foi Sombras Eternas, escritas por Glenn Cook. Sombras Eternas é o segundo livro da Companhia Negra. Companhia Negra é uma dark fantasy que eu gostei muito de ter começado esse ano. A gente acompanha a história de Chagas. Chagas é um médico e o cronista ali da Companhia Negra. A Companhia Negra é um exército de aluguel, então as pessoas contratam eles para fazerem os trabalhos, né, as defesas e fazer o que eles mandarem. E a gente acompanha Chagas, que é o médico e o cronista dessa companhia. Toda geração dessa Companhia Negra tem alguém que documenta tudo o que acontece, documenta o que aconteceu com a companhia para ficar na história e todo momento que eles precisarem eles checarem o passado e ver se está de acordo ou não está de acordo com o que eles estão fazendo ali no momento. Então a Companhia Negra começa no primeiro livro, eles são contratados pela Dama. A Dama é uma maga, uma feiticeira fodona que tem ali os tombados, né, que são não é tombado, é os tomados. Os tomados, que são os outros feiticeiros, outros magos ali super fodões que ficam ao redor dela. E ela contrata a Companhia Negra no primeiro livro para migrar até um ponto, então é uma jornada, né, eles vão andando, e eles passam de cidade em cidade, acabando com os rebeldes, porque quando essa dama subiu ao poder e quis dominar geral, teve as pessoas que eram contra. E o primeiro livro foi isso, foi uma jornada. Os Sombras Eternas se passa mais num lugar específico, que tem um conflito, tem uma situação ali no momento que ela leva essa companhia para lá, para lidar com essa situação. E essa situação dura o livro inteiro. Então é eles indo na cidade, indo de um lugar na outro, na mesma cidade. Então o primeiro livro é uma coisa mais jornada, esse segundo livro é uma coisa mais específica de local. E é muito curioso que a gente acompanha a história a gente intercala entre o Chagas, que é o cronista, né, o cara do primeiro livro, e também um cara chamado Barraco, que ele é meio que ele é dono de uma taverna que se mete em dívida. Só que o ponto dele principal ali é para mostrar um pouco sobre o Corvo e a Lindinha, que são personagens do primeiro livro. Mas em vez deles pegarem diretamente o Corvo ou a Lindinha, que são os personagens do primeiro livro, eles pegaram o Barraco, que é um cara super mal de dinheiro e um cara super medroso e covarde que vai evoluindo com a história, e a gente pode acompanhar também junto o Corvo e a Lindinha. Então, o segundo livro foi Sombras Eternas, e essas foram as minhas leituras de outubro. Eu adoraria saber quais são as suas leituras de outubro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau.